Pare de se criticar, isso não resolve o seu sentimento de culpa. É verdade. Quando a gente erra, às vezes a gente vê que erra nas mesmas coisas, a tendência é a gente, se temos principalmente o sentimento de perfeccionismo e de querer mostrar para as pessoas o quanto nós somos responsáveis em reconhecer os nossos erros, ajusta demais, né? Quando nós somos justas demais, e geralmente pessoas assim também são críticas demais com os outros, a gente precisa provar o quanto a gente reconhece o nosso erro, só que ao invés da gente se arrepender e logo seguir, a gente assume a culpa e fica se xingando, se criticando. Você já fez isso? Ah, eu sou uma porcaria mesmo, desculpa a palavra. Ah, eu não presto, ah, isso, ah, aquilo. Você já fez isso? Eu já fiz muitas vezes. E eu percebia que era para mostrar para as pessoas o quanto eu reconhecia que estava errada. Isso tudo é bobagem. E deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais você se critica, fala mal de você na hora que você erra, você está tentando mudar. Só que o que você faz? Você faz com que essas ideias que você está falando com a boca entrem mais ainda na sua estrutura emocional e você seja justamente aquilo que você não quer ser. Tudo que você fala, você ouve e a sua mente acredita. Então pare de se criticar. Eu vou mostrar o que é que realmente você precisa fazer. Não é se criticando que vai resolver o seu problema da culpa do que você errou. Ao contrário, você só carrega mais ainda uma culpa que vai te definhando, vai tirando o teu humor, vai fazendo você acreditar que não tem jeito para você, que você realmente é uma coisa estragada, que não dá certo, que nada vai dar certo para você. E aí você fica se depreciando e volta a se colocar nesse lugar de alguém que vai errar nas mesmas coisas. Eu sei que é horrível a gente ter que reconhecer que errou de novo na mesma coisa, mas Deus está tranquilo no processo, você não decepcionou a Ele. Ele sabe que isso acontece. E deixa eu te falar, não fique prometendo que você nunca vai fazer mais, porque você não vai conseguir honrar essa promessa. Vai por mim, só vai te colocar ainda mais para baixo e agora com uma dívida emocional de que você prometeu e não conseguiu cumprir. Então vamos lá, vamos ver. Olha, eu acho de verdade que, apesar de serem coisas duras da gente ouvir, é o que você precisa hoje e é dessa trajetória aqui nesse canal que você precisa se você quer realmente ser uma mulher liberta dessas travas e angústias na sua vida. Então, já te dou a dica, se inscreve no canal para você continuar caminhando aqui comigo e nós temos todas as manhãs essas conversas aqui. Tá bom? Então vamos lá. Eu descobri nessa minha trajetória, buscando mudar isso, algumas coisas ruins e algumas coisas boas, né? As ruins para eu aprender com esses erros e as boas para me fazer avançar na direção correta. Então vamos lá, no Salmo 32, no verso 3, olha o que o salmista fala. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Vê se não é isso que acontece com você. Você está pesada, carregando uma culpa, mas eu até já falei com Deus, mas eu vou te mostrar o que acontece, por que você ainda não se sentiu perdoada, né? Cansada e chorando o dia inteiro. Vamos mudar isso? E se você está sendo abençoada, quer entender isso e você sabe que tem mais alguma mulher que você conhece que precisa ouvir isso, compartilha com ela também essa mensagem para ela ser abençoada, né? Quem sabe ela já entra agora junto com você aí para ouvir essa palavra ou em outro horário, vai ficar aqui gravado para você. Vamos lá? Primeiro, eu quero te mostrar a partir desse texto o caminho para a mudança é reconhecer sem se criticar. O salmista está falando, enquanto eu não confessei o meu pecado. Ele não fala assim, enquanto eu não me critiquei bastante, né? Eu precisava me criticar bastante para a mudança vir. Não.
enquanto eu não confessei o meu pecado, não veio a minha libertação. Ele ficava cansado, chorando o dia todo. Então, assim, qual é o caminho para você sair dessa situação? Reconhecer o seu erro. Simples assim. Sabe por que a gente às vezes tem dificuldade de fazer isso? Porque a gente muitas vezes trata os outros assim, não basta só reconhecer. Você tem que ainda provar que você está arrependido, você tem que fazer isso e você ainda tem que me dar provas de que você não vai errar de novo comigo. A gente trata assim as pessoas e a gente acha que Deus vai fazer isso conosco. Mas Deus está mostrando aqui o que vai trazer para você a libertação dessa culpa e te fazer passar para o próximo nível de mudança é confessar que errou. Dizer para Deus, eu errei, preciso da sua ajuda. Ou dizer para alguma pessoa, eu sinto muito, me perdoa, eu errei, eu quero melhorar nisso, estou orando diante de Deus para essa transformação, não posso te dar garantias de que não vou errar mais, mas eu estou aqui reconhecendo que eu quero a mudança e que eu reconheço que eu errei com você. E se ela não me perdoar? Bom, isso é com ela. A gente não pode obrigar as pessoas, mas você vai se ver livre da sua culpa. Joyce Meyer, ela fala uma coisa nas mensagens dela, que às vezes a gente acha tão injusto, né, a questão do perdão, a gente ter que perdoar a pessoa que errou com a gente, e aí ela nos lembra, não é por eles que nós fazemos, é por nós mesmos, para termos paz. O perdão é para que você tenha paz. E você estar perdoada é também para te dar paz. Se a outra pessoa não quer te perdoar, quem vai carregar agora a culpa de não ter te perdoado é ela. Você está livre da sua parte. Então, o caminho é reconheça que você errou. Sua mente está te pregando uma peça, é a segunda chave. Isso é orgulho. Por que eu coloquei isso? Porque eu descobri que tentar manter a culpa só para eu mostrar para os outros o quanto eu sou responsável em reconhecer os meus erros é puro orgulho. Eu estou tentando mostrar e agir na força do meu braço para ver se eu não erro mais, para mostrar que eu sou comprometida, que eu não sou falsa, que eu não sou hipócrita, eu reconheço que eu errei mesmo. E aí eu fico tentando agir dessa maneira, carregando a culpa, quando na verdade a minha mente, a sua mente está te pregando uma peça. Você não tem que ficar com a cara cabisbaixa, com o olhar baixo, com cara de sofrimento, para mostrar para os outros e para Deus que você está arrependida de verdade. Isso só te coloca mais para baixo. Não creia nessa mentira. A Bíblia fala que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele está falando do caráter dele. Você pode até achar que não merece o perdão, mas ele está dizendo que ele tem fidelidade suficiente, justiça suficiente para perdoar e cobrir o teu pecado. Então você precisa crer nisso. Isso para mim, há muito tempo atrás, lá na minha adolescência, eu tinha um sentimento de culpa muito grande, eu achava que Deus nem me aceitava. Eu achava que eu queria servir a Ele, que eu estava sendo oferecida, mas que Ele nem me queria. E eu tive momentos que eu tive dúvida, inclusive, se Ele queria me salvar, por causa desse sentimento de achar que nunca estava à altura do que Ele queria de alguém que pudesse servir a Ele. E aí, lendo esse texto em 1 João 1,9, que fala sobre isso, é que eu fui liberta. Eu nem sabia que a fé vinha por ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas eu li tantas vezes esse versículo que ele caiu no meu coração e uma fé foi gerada de entender que Deus já tinha me perdoado porque ele era fiel para fazer isso. Eu até achava que nem merecia o perdão, mas eu me apropriei desse perdão porque ele disse: Adriana, eu sou fiel para fazer isso por você. Se eu disse que eu vou te perdoar quando você se arrepender,
já está perdoado. Então não fique carregando. Hoje Deus quer que você se aproprie do perdão dele. Não carregue culpa. Não ache que você se criticando bastante, você vai mandar uma mensagem para você. Tá vendo? Você é ruim, precisa mudar. Talvez a sua criação, os seus pais, né? Às vezes nós erramos como na nossa criação, né? Com os nossos filhos, ou tivemos pais que erraram conosco, que tentando fazer com que a gente mudasse mais rápido, nos ameaçavam e diziam, tá vendo que coisa ruim que você é? É por isso que você não muda. E aí a gente agora não tem mais essa voz de um pai e de uma mãe talvez fazendo isso, mas a gente mesmo faz com a gente. Então sai disso. Isso é um engano que o teu coração está pregando para você. Deus quer que você realmente usufrua do que ele está te entregando. Não rejeite a fidelidade que ele tem e a justiça dele em te perdoar. Tá ficando bom, não tá? Tá. Pois é. Então, curte essa mensagem. Eu já pedi para você compartilhar com uma amiga, mas eu queria que você desse um like como um sinal de que realmente essa mensagem está entrando no teu coração e que está fazendo sentido para você. Deus vai te dar leveza. Usufrua disso. Vamos lá para a terceira chave que Deus tem para nós. Você não precisa chorar o dia inteiro para ser perdoada. O salmista está dizendo aqui, eu passava o dia chorando, cansado, buscando ser perdoado. Mas o que é que fez ele ser perdoado? Reconhecimento. E uma coisa que eu aprendi lendo o livro O Poder da Oração Simples, de Joyce Meyer, você já viu que eu gosto muito dela. Ela me ajuda muito nessa trajetória. Ela diz o seguinte, que ela aprendeu com Deus, e isso está lá na Bíblia, né? Jesus ensinando os discípulos a orar, diz que não era para ter como referência os escribas e fariseus que gostavam de fazer orações longas para impressionar as pessoas. Deus nos ensina que é só chegar para ele e reconhecer, Deus, eu errei. Tá aqui, de novo, eu estou até com vergonha, mas eu quero dizer para o Senhor que eu errei e eu preciso do seu perdão. Simples assim, querida. De uma forma objetiva. Você não precisa passar o dia inteiro chorando. Sabe como é que eu fazia? Às vezes eu ficava tão ruim às vezes por um erro bobo, mas só por ele ter sido repetitivo, eu pedia perdão de manhã. Quando eu lembrava durante o dia, eu pedia perdão de novo. Aí chegava à noite, eu pedia de novo. E eu ficava, Deus me perdoa. Ai, Senhor, eu não quero fazer mais. Meu Deus, eu estou aqui de novo pedindo perdão. E ficava com essas orações. Como se eu quisesse que Deus ficasse com pena de mim. Ele não tem pena, ele tem misericórdia. Ele sabe que o amor dele é suficiente para nos curar, para te curar. Então você não precisa ficar chorando o dia todo. Errou. E a gente vai errar muitas vezes. Já pensou se você tiver que chorar para cada falha sua, que às vezes no começo do processo da nossa mudança a gente erra mais, você tem que ficar chorando? Meu Deus, você vai ficar ruim o dia todo. Então, é só dizer, Deus, eu errei. Nossa, errei de novo, meu Deus. Me perdoa. Eu quero seguir aqui, Senhor. Não quero fazer mais. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não queria repetir isso. O que eu preciso mudar? Você pode fazer essa conversa, mas sem aquela coisa, ai, preciso, oh meu Deus, oh Senhor, eu sou assim mesmo, oh coisa ruim, será que vai ter um dia? Não, chega de choramingar, peça perdão e siga em frente. Deus tem, até babei aqui, Deus tem perdão para a sua vida, suficiente para você seguir, liberta, fazendo aquilo que Deus tem como chamado para a sua vida. Vamos lá? Eu acho que você merecia estar na imersão comigo. Olha, que coisa boa, né? Mas antes tá o link aqui embaixo, né, Laura Jéssica? A gente põe sempre o link. Hoje eu quero fazer uma confissão aqui diferente. Você vai entender por quê. Eu vou fazer uma confissão aqui bem rapidinha, porque eu quero mostrar para você como é que a gente muda destrava essa porta, né? Destrava essa situação na sua vida para você caminhar livre, se sentindo perdoada e parar de se criticar.
Olha só, eu até escrevi aqui. Eu quero citar para você e depois você vai fazer isso pessoalmente diante de Deus. Eu escrevi assim: Deus, me perdoe. Eu errei de novo na mesma coisa e preciso da sua ajuda para me transformar. Eu acredito que quando eu peço perdão, o Senhor me perdoa, então eu agradeço pelo seu perdão. Só isso. Hoje eu queria fazer dessa forma bem objetiva para você entender que perdão de Deus é isso. Conversar com Ele e falar: errei, me perdoa, eu quero seguir debaixo da tua graça, que é suficiente para transformar a minha vida. E eu quero te abençoar. Eu declaro que a tua atitude de reconhecimento diante de Deus, abandonando o orgulho de carregar culpas e de se criticar, vai fazer com que a graça de Deus agora inunde a sua vida, que aquela paz que excede a todo entendimento monte guarda no seu coração e na sua mente, para você receber e se apropriar do perdão que Deus ofereceu para ti, para que você siga liberta. Cada vez que você se trava diante do Senhor, é um território a menos que você vive diante dele para ele poder te usar. Então agora Deus está invadindo o seu coração, invadindo a sua casa, invadindo a sua alma, para que você seja livre, ser liberta de todas essas angústias, pecados que você precisa confessar diante do Senhor, que já fez a confissão nesse dia e segue para cumprir propósito. Eu te abençoo dessa forma, em o nome de Jesus. Se você está sentindo prisioneira ainda, continua confessando, faz a sua parte, mas se precisa de uma ajuda extra, eu quero deixar aqui embaixo para você o link da audioterapia Tranquilamente. Vai fazer com que você siga os passos que eu segui, que eu coloco lá 21 dias, eu te acompanho, mostrando para você o que é que você precisa buscar para ter paz de espírito diante das tempestades à sua volta, os desafios, entendendo que Deus está cuidando de você. Show preocupação, show ansiedade. Vamos fazer essa caminhada junto? Tem mais coisas aqui para você, pode acessar os links aqui abaixo e tem mais vídeos para te ajudar nessa trajetória de você ser uma mulher definida na sua mente e no seu propósito.